Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, 12 de julho de 2022, 50 anos atrás eu nascia, né? Unidos na fé, nós aqui nos colocamos atentos à palavra do Senhor. E no dia de hoje, quem vem nos orientar é Mateus, capítulo 11, versículos de 20 a 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde foram realizadas a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilícios e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não. Serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, paroquianos, eu dizia um pensamento assim de Mário Quintana, que nasceu em 1906 e morreu em 1994, 1º de maio, no mesmo dia que morreu Ayrton Senna. E Mário Quintana dizia: nesta vida temos 3 professores importantes: o momento feliz, o momento triste e o momento difícil. O momento feliz mostra o que não precisamos mudar. O momento triste mostra o que precisamos mudar. O momento difícil mostra que somos capazes de superar. Temos 3 professores: o momento feliz, o momento triste e o momento difícil. O momento feliz nos mostra o que não precisamos mudar. O momento triste nos mostra o que precisamos mudar. O momento difícil mostra que somos capazes de superar. Vivemos no mundo realmente desses 3 professores importantes para a nossa vida. E esses professores importantes, eles vão mostrando para cada um de nós realmente essas coisas que são às vezes necessárias olhar. O que eu não preciso mudar, o que eu preciso mudar e o que eu preciso superar. Há muita coisa que a gente tem que superar. Há muita coisa que a gente tem que mudar. E há muita coisa que a gente não precisa mudar. Deixa como está. Eu sou da opinião que aquilo na igreja que está funcionando, eu não preciso me preocupar com aquilo. Deixa funcionar. Cada um cumpra a sua responsabilidade, faça a sua coisa. A catequese está funcionando bem, eu não preciso me preocupar com a catequese. Deixa ela funcionar. Eu preciso me preocupar com aquilo que não está funcionando. Eu preciso ser presença naquilo que não está funcionando. Eu preciso dizer alguma coisa para as realidades que não estão funcionando. Então, se tem pastoral da criança que está funcionando bem, continue funcionando. Se tem catequese funcionando bem, continue funcionando. Se tem equipes funcionando bem, continue funcionando. Mas a minha missão e a minha obrigação, às vezes, é dar atenção para aquilo que não está funcionando. Às vezes, é me preocupar com aqueles que nem sabem o que é uma igreja dentro dessa cidade. É me preocupar o que dizer para quem não sabe nem rezar. É me preocupar com aquilo que as pessoas pensam que está certo, mas não estão. Então a gente sempre tem que buscar isso. O Evangelho de hoje é uma dura crítica e Mateus apresenta Jesus muito duro de vez em quando. E hoje Jesus faz uma dura crítica às cidades que mais viram milagres dele. As cidades que mais viram a presença de Jesus, e Jesus ensinando, e Jesus pregando, e Jesus fazendo milagre. E ele faz uma comparação sobre o juízo final.
E usa o ai de vós, ai de ti, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, e faz referência a cidades prostitutas, veio do Antigo Testamento, Sodoma, Gomorra. O que Jesus está querendo dizer é uma coisa muito difícil no nosso mundo, que é a rejeição que nós temos diante do bem que Deus faz. É a nossa dureza de coração, a nossa incapacidade de se converter, a nossa incapacidade de reconhecer o bem, a nossa incapacidade de pedir perdão porque erramos, porque não somos bons, a nossa incapacidade de perceber o milagre da presença de Jesus na nossa vida. Em outras palavras, a nossa vocação de ser eternos descontentes e insatisfeitos. Por isso o discurso de Jesus hoje ele é ameaçador a essas cidades que viram muito Ele, a essas cidades em que Ele fez muitos milagres, em que Ele promoveu muito ensinamento e que não se converteram. E às vezes a gente fica se perguntando também se isso não aconteceria com a gente, né? Se eu me deparasse com Jesus e olhando o Evangelho, será que nós iríamos aprovar Jesus? Possivelmente não. Possivelmente a igreja ia dar um jeitinho de suspendê-lo logo e condená-lo logo, porque há uma distância muito grande entre aquilo que a gente vive e daquilo que o ensinamento de Jesus. Há uma distância muito grande entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz, ainda mais no dia de hoje. A pessoa trabalha no meio militar, mas não tem problema de cometer um crime, vivendo no meio militar. A pessoa é um político que tem a responsabilidade de cuidar da cidade, cuidar das coisas públicas, porque nós estamos numa república. República quer dizer há coisas públicas em que numa democracia o povo escolhe alguns para cuidar das coisas públicas e aí a pessoa pega das coisas públicas em benefício pessoal. Pega das coisas públicas para se promover ou fazer algumas regalias. Alguém do mundo da educação começa a privilegiar a família, começa a privilegiar os parentes e amigos, ou o mundo da educação começa a ter atitude de desonestidade, atitudes de corrupção. Vivemos num país em que a instituição educacional suprema é envolvida em desvios de verbas com pastores do mundo religioso. A esfera da educação e a esfera da religião é ameaçada e demonstrando haver corrupção e benefício próprio. Em nome de Deus, a gente vai buscando uma propina para poder beneficiar o mundo religioso na qual eu pertenço. Isso é o que eu chamo de extremamente coisa demoníaca. Quando nós entramos no jogo em nome de Deus, em nome da educação, em nome da fé, e a gente aproveita de Deus em benefício próprio, para ter uma verba a mais, para ter um privilégio a mais diante de um município, para poder beneficiar um pouco a minha igreja e a minha religião. Ou quando a gente usa da fragilidade humana para ter benefícios políticos. E ao mesmo tempo a gente viver o mundo da hipocrisia. É para esse tipo de realidade que Jesus está dizendo. Para gente que fala que conhece Jesus, gente que fala em nome de Jesus, que vive no mundo religioso e não se converte, faz os mesmos jogos de interesses, o mesmo jogo sujo de influências, de privilégios, de benefícios, de fazer situações em que a gente consiga aproveitar da máquina pública e da estrutura pública, eu mesmo usando o nome de Deus. E é o que Jesus diz hoje para essas cidades. Pessoal, olha, não é que Sodoma não será punida, mas vocês conheceram o Filho de Deus. Vocês viram os milagres do Filho de Deus. Vocês ouviram a pregação do Filho de Deus. Sodoma e Gomorra não viram. Então eles serão responsabilizados pelos que sabiam o que fizeram. Mas vocês têm uma responsabilidade maior porque vocês conhecem o Filho de Deus. Vocês conhecem o ensinamento de Jesus e viram a presença de Deus. Por isso, toda vez que Deus se apresenta diante de nós, toda vez que a gente lê o Evangelho, aumenta mais a nossa responsabilidade diante do mundo, diante do próximo e diante de Deus. Que Deus possa
nunca dizer para nós, ai de vós, mas possa dizer sempre para a nossa igreja, para a nossa paróquia, bem-aventurados. Que nós nunca tenhamos que escutar, ai de vós, que a gente sempre escute de Deus, bem-aventurados. Felizes são vós que fazeis aquilo que eu quero que vocês façam. Um abraço e até mais.